Saiba quando lançamos vídeos. Se inscreva grátis e clique no sino. Difícil, né, gente? Ter que, praticamente toda semana, ter que falar a mesma coisa após os maus resultados do São Paulo. E não só isso, após o mau rendimento, né? Eu sei que tá todo mundo irritado, nervoso, chateado com o que tá acontecendo, principalmente depois da derrota na Argentina. E agora essa derrota contra a Ponte, antes do jogo, até então, mais importante do ano, agora na próxima quarta-feira, contra o Tadieres no retorno ao Morumbi. E lógico que muita gente está procurando culpados. Todo mundo sabe, e nos meus vídeos anteriores estão aí para você assistir, eu defendi a efetivação do Giardini por entender que era algo relativo a mérito, né, por tudo que ele construiu nas categorias de base. Quem acompanhou minimamente o São Paulo nos últimos anos nas categorias de base sabe que o time apresentou muita qualidade, além de revelar muitos jogadores interessantes, né? Com um futebol envolvente, ofensivo e tal. E a gente sabe que essa é a ideia do Giardini de jogo, né? Mas a gente não pode também deixar de admitir que nos últimos dois jogos principalmente, e com destaque para aquele jogo do Santos que a gente perdeu de 2-0, o São Paulo não só perdeu, como o rendimento do time foi muito ruim. A gente pode pegar, por exemplo, o jogo contra o Guarani, onde o São Paulo jogou para frente, tomou um gol aí com 1 minuto, mas depois foi para cima, criou oportunidades de gol, não conseguiu fazer. Ok, quando o time cria, a gente pode até eximir o treinador de alguma culpa, mas nos últimos dois jogos, contra o Tadieres e contra a Ponte, o Giardini é culpado sim, e aí não vou ficar nem falando de porque escolheu esse ou aquele jogador, né? A gente não está aqui para... Porque todo treinador tem suas convicções, né? A gente sempre vai discordar de uma ou outra escolha do técnico. O que importa é o rendimento e o resultado. O rendimento contra a Ponte Preta foi absolutamente vergonhoso, né? Se era para ser um ensaio para quarta-feira, os presságios não são bons, os sinais não são bons, né? Então, claro que o Giardini tem sua responsabilidade, é um dos grandes responsáveis pelo péssimo futebol apresentado e pelos resultados ruins. O Raí e toda a diretoria de futebol. O Leco, que é um presidente fraquíssimo, está desde 2014 no São Paulo, não ganhou nenhum título, a dívida do São Paulo continua altíssima e o Morumbi continua um estádio precisando de reformas, de atualizações. Então, assim, o Leco sai ano que vem praticamente sem deixar nenhum legado para o São Paulo. Enquanto a oposição, né, ou boa parte dela, está voando no Aeroleco, né, lá para a Argentina, se vendendo por carteirinha, por vaga de estacionamento, por carguinho, né? Essa é a situação do São Paulo atual. Agora, gente, eu queria também chamar a atenção para os jogadores, né? É inadmissível que num jogo contra a Ponte Preta em Campinas, né, com todo respeito à Ponte Preta, que é um time tradicional e tal, que os jogadores percebam que não está dando certo, sabe? Que o time não consegue criar uma oportunidade e aceitem tão passivamente a derrota. Gente, covarde, não pode vestir a camisa do São Paulo. Sabe, quando você percebe que a coisa tá feia, você pelo menos demonstra raça, você tenta, você dá carrinho, você se joga em cada lance, você tenta, você busca ousar, tenta uma jogada individual, chama a responsabilidade, bate no peito, pede a bola, tenta alguma jogada de bola parada. Tenta algo diferente do que está fazendo? Não, os jogadores do São Paulo aceitam passivamente essas derrotas. Aceitam as demissões de treinadores, de diretores, como se eles não fossem protagonistas disso tudo. Então é isso, o São Paulo está, infelizmente, se apequenando nos últimos anos e os jogadores seguem lá intocáveis, né? Estou falando diretamente e principalmente para os mais experientes. Estava todo mundo em campo, o Nenê, o Everton. Everton, o que aconteceu, cara? Você não voltou das férias? Nenê, porra, você jogou bem contra o Mirassol, depois some. Você some contra o Santos, você some contra o Tadieres, né? Diego Souza tem entrado no segundo tempo de tudo quanto é partida, não muda absolutamente nada, não pega na bola. Reinaldo, Bruno Pérez, o que vocês estão jogando, gente? Jusilei. Então, assim, provavelmente o Giardini vai ser demitido. Se não for agora, no fim de semana, se não for antes do jogo, deve ser depois do jogo contra o Tadieres. Porque ao que parece, a possibilidade de classificação é um milagre. Mas e aí, vocês vão continuar jogando desse jeito?
passivamente aceitando ser derrotado por Ponte Preta, sangrando, lutando para ganhar de time como São Bento, com todo respeito. Mas, tipo, acho que vocês não entendem o que é o São Paulo Futebol Clube. Sabe, o São Paulo Futebol Clube não é clube para derrotado, para fracassado, ou para quem gosta de ser derrotado, ou para quem aceita passivamente a derrota. Tá? Então, assim, tenha um pouco de vergonha na cara. Pelo amor de Deus, sabe? Provavelmente mais um treinador vai cair. E mais um ídolo do São Paulo, que é o Raí, um dos caras responsáveis pelo São Paulo ser do tamanho que é, talvez daqui a pouco seja demitido também, como foi o Rogério, como o Ricardo Rocha saiu praticamente chutado. Mas assim, não dá para admitir jogador covarde cabeça baixa no São Paulo. Eu espero que esse jogo contra a Ponte Preta sirva de lição, que a gente classifique contra o Tadieres, que tudo dê certo, que o time cresça. Mas o principal recado é esse: para jogar no São Paulo, para trabalhar no São Paulo e para presidir no São Paulo, precisa ter vergonha na cara. Gostou? Veja outros vídeos e assine o canal.